Salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente. Vamos para mais uma análise. Hoje falando da empresa de energia elétrica Taesa, uma das queridinhas de muitos investidores que usam a estratégia do Luiz Barsi de acumular boas empresas a bons preços que pagam bons dividendos. Então, começando aqui pelo painel do AGF+, a gente vê aqui em relação ao DI projetado, ou seja, quanto o AGF+, espera que as empresas paguem de dividendos para o ano de 2022, a gente vê aqui que a Taesa ocupa a quarta posição dentro de algumas empresas que eu selecionei e eu acho interessante. Só que mesmo estando em quarto, você pode pensar, nossa, mas pô, quarta, por que você não fala da terceira, da segunda, da primeira? Porque a verdade é que a Bolsa de Valores atualmente, o Ibovespa está barato, apresentando várias oportunidades. Então por isso que eu já fiz vídeo sobre a Copel, já fiz vídeo sobre a Copasa, agora eu estou fazendo um vídeo sobre a Taesa, e o fato dela ocupar o quarto lugar não significa que ela está pagando pouco dividendo, muito pelo contrário. A gente tem aqui então um dividendo projetado aqui nessa fileira, como vocês podem ver, de 10,17%. Então imagina só, você comprar uma empresa que nós vamos analisar agora, e vocês vão ver a solidez que a Taesa tem, o histórico que a Taesa tem em dividendo. Então você está tendo a oportunidade de comprar essa empresa com um dividendo projetado de 10,17%. É realmente, na minha opinião, uma oportunidade incrível. Porém, é óbvio, você que acumula já há muito tempo, tem um preço médio mais baixo, você então tem um DI projetado ao seu preço médio, melhor ainda. Mas eu estou falando para uma possível pessoa que está chegando agora no mercado e está estudando as melhores empresas. E se você tem uma análise mais conservadora, você vê aqui então o dividendo projetado, só que em relação ao dividendo médio dos últimos 5 anos. Ou seja, se ela pagar na média o que ela pagou nos últimos 5 anos, o quanto isso daria de dividendo. A gente vê que cai um pouco, vem aqui para 7,79, mas mesmo assim é uma excelente oportunidade. Mesmo se você for mais conservador, ou seja, mesmo se você botar o DI médio e não o DI projetivo, então mesmo assim é uma excelente oportunidade na minha visão, porque está comprando uma empresa sólida de energia elétrica como a Taesa, com um dividendo projetado, ou seja, o dividendo em relação ao preço que ela está, por 7,8% de dividendo projetado, realmente para mim eu acho muito interessante. Obviamente, isso o DI médio, porque o DI projetado, como vocês já viram, está acima dos 10%. Então, mesmo se você for mais conservador, você tem aqui 7,8% de dividendo, o que eu considero muito interessante. Então, agora que a gente já viu o DI médio e o DI projetado para 2022, vamos dar uma olhada em relação à Taesa. Vamos estudar aqui alguns indicadores fundamentalistas. Começando pelo histórico de dividendo, porque vocês vão analisar aqui, vocês conseguem ver que a Taesa é uma empresa que sempre pagou dividendos de forma sólida. Então, muitas empresas enganam. Tem ano que paga 20% de dividendo, 25% de dividendo, mas você olha a história dela, o histórico dela, você vê que ela não é boa pagadora de dividendo. E naquele ano teve um evento que aconteceu que ela pagou mais dividendo. Porém, ela não se enquadra no método do Luiz Barsi porque ela não é historicamente uma empresa de pagadora de dividendo. O que é o contrário da Taesa. A Taesa é o caso clássico de uma boa pagadora de dividendo. Vocês conseguem notar que desde 2012, quase 8%, 12%, 15%, 11%, 13%, 8%, 11%. Quando caiu, ou seja, no pior ano, o dividendo pagou acima dos 6%, que pelo método do Luiz Barsi é o seu preço teto. Você tem que comprar boas empresas que estão a bons preços, e o seu dividendo, naquele momento de compra, o valor que você está comprando, o seu dividendo seja acima de 6% em relação ao valor que você está adquirindo a ação. Então, no pior ano da história da Taesa, ela pagou mais 6%. Ou seja, mesmo no pior ano da Taesa, ela pagou mais do que Luiz Barsi utiliza de critério para comprar boas ações a bons preços. 2020, 9,63, 2021, 12,38. Então, realmente, assim, se você for pegar a média aqui, dá quase 11%. Então, realmente, a Taesa é uma excelente pagadora de dividendo. É isso que você enxerga aqui nesse DI histórico, então muito bom aqui você analisar isso, histórico de boa pagadora de dividendo. Vamos dar uma olhada no PL, e é óbvio que uma empresa tão boa e tão sólida como essa não vai ter um PL, ou seja, um preço sobre lucro por ação, dos mais baixos, porque realmente a Taesa é uma empresa muito boa, muito sólida de energia elétrica, a gente sabe que é um setor perene, então o mercado não deixa ela ficar com um PL tão baixo assim. Só que não interessa em termos absolutos quanto está o PL, e sim ver quanto está o PL em relação ao seu histórico. Porque uma empresa com PL1, mas que historicamente o PL teve abaixo de 1, não necessariamente é melhor do que uma empresa com PL2,
que historicamente seu PL teve 6, teve 7. Então eu dei só um exemplo aqui, mas para fazer você enxergar que você tem que levar o PL em consideração ao histórico da empresa e não um número isolado. Então, se analisar aqui, 4,74 é desde 2012 o PL mais baixo que você tem da Taesa. A gente tem um PL médio aqui da Taesa de 7, então ela está sendo negociada a 4,74, muito abaixo da sua média histórica em 7, muito abaixo dos últimos anos aqui, 2017, 2018, 2019, que chegou a bater 11, 10. Aí nesse momento aqui todo mundo quer comprar a Taesa, né? Então, assim, o mercado está te dando oportunidade única de um PL de 4,74, que a última vez que você viu um PL tão baixo foi em 2012, ou seja, são 10 anos que o PL não estava tão baixo quanto está agora. Então, realmente, também, na minha visão, PL aí muito atrativo para a Taesa. Se você for olhar o P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial, você vê que a gente está um pouco acima da média e como a Taesa realmente, o mercado não deixa cair muito. É impressionante, o mercado não deixa essa empresa realmente corrigir de forma significativa, é uma empresa muito sólida. Você nota aqui que o PL médio é de 1,6 e a gente está atualmente em quase a 1,8, 1,79. Então, a gente não está aqui como a gente já esteve aqui acima de 2, aqui em 2020 quase 2, no ano passado 1,81, mas a gente está aqui 1,79. Se você for pegar aqui em relação desde 2016, de certa forma interessante, porque a grande verdade é que desde 2015, quando a gente estava ali no auge do governo Dilma, a Taesa começou a subir e não deu mais oportunidades para você pegar ele tão em conta assim, chegando a passar dos R$ 2 em 2019. Mas realmente agora, com essa queda, você nota, diria que na média ali de 2016, 2017, 2018, é óbvio que esse P sobre VP, ele poderia estar mais atrativo, aí de repente chegando a 1,7, 1,6, mas você nota que realmente a Taesa é uma empresa difícil de te dar oportunidades tão boas. Você está pegando um P sobre VP de 2016, 2017, 2018, realmente pode ser um PVP interessante. É óbvio que você não vai olhar esse indicador isolado, mas sim com toda a análise que a gente está fazendo aqui. Então, o P sobre VP, realmente eu diria que ele está ali na média, está um pouco acima da média, não é a grande oportunidade, mas mediante aos outros indicadores, realmente a Taesa pode estar em um momento muito interessante. A gente vem aqui para dividendo, que aqui o que a gente gosta de ver é o que? É recorrência. Quanto mais a empresa paga durante o ano, trimestralmente, mensalmente, é melhor, porque quanto mais a empresa paga, mais rápido e frequentemente, na verdade, você tem o quê? O provento caindo na sua conta, e esse provento cai na sua conta, você utiliza para comprar mais ações de boas empresas que estão a bons preços e pagam bons dividendos. E assim você consegue fazer com que a bola de neve gire cada vez mais, aumente cada vez mais. Então a gente vê aqui em 2020 que a Taesa ela tem costume de pagar em maio, em agosto, em novembro e dezembro. No ano de 2021, muita gente ficou irritada porque a Taesa, na verdade, ela pagou aqui quase R$ 3 de dividendo, então realmente um valor muito alto. Só que quando ela não anunciou dividendo em agosto, muita gente ficou irritada, porque ela sempre anunciava dividendo em agosto, não anunciou no ano de 2021, muita gente se desfez das suas ações nesse momento só por causa disso. Só que a Taesa pagou quase 12%, como vocês podem ver, como eu acabei de mostrar para vocês em 2021. Então, assim, é completamente irracional esse raciocínio. Só porque ela não anunciou em agosto não significa que ela pagou pouco dividendo. Muito pelo contrário, tanto que ela já anunciou em dezembro e também foi um provento muito interessante. Mas o legal aqui de ver é que a Taesa, então, ela geralmente paga 3, 4 vezes ao ano, às vezes novembro e dezembro, ou às vezes só dezembro. Então você vai ter aí em maio, você vai ter aí em agosto, possivelmente, e em dezembro. Ou seja, para mim é considerado, de certa forma, frequente. Eu não gosto quando a empresa paga semestralmente, mas mais de 2 vezes ao ano já começa a ficar interessante na minha visão, obviamente. Então, outra coisa interessante de notar para a Taesa é que da Datacom para a data de pagamento é muito rápido. Então você tem aqui a Datacom dia 6 de dezembro, por exemplo, e 2 semanas depois esse dinheiro já está na sua conta. Então não demora, tem empresa que demora 6 meses para pagar, um ano para pagar. A Taesa não, em 2 semanas o dinheiro está na sua conta, você já está ali aportando em novas empresas a bons preços que pagam bons dividendos e aumentando sua bola de neve. Então não só a frequência com que ela paga, mas sim a proximidade do pagamento com a Datacom, na minha visão, é muito interessante. E agora vamos dar uma olhada aqui, outro indicador muito interessante que é em relação ao payout, ou seja, a porcentagem do lucro que a Taesa distribui aos seus acionistas. Porque se a gente for pegar aqui no máximo, você vai ver que a gente estava num payout aqui em 2021 muito baixo. Ou seja, em 2021 foi talvez não foi o ano que mais baixo ficou o payout, mesmo assim a gente teve um dividendo acima de 12%. Então, realmente impressionante. O que a Taesa faz, na minha visão, é inacreditável. Para mim, é uma das melhores, sem sombra de dúvida, no método do Luiz Barsi. Muito por causa disso.
mesmo com 55% do seu payout, você tem uma empresa que pagou mais de 10, 12% de dividendo. Então imagina se esse payout realmente aumentar. Imagina se esse payout voltar aqui na faixa 70%, 80% ou 90%. Que você vê que foi a média aqui durante 5 anos, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 5 anos aqui pagando quase 90%. Então a gente vai agora para a GF+, para ver que é justamente isso que eles projetam. Eles projetam aqui um lucro de 3,86 por ação, com um payout médio de 95%. Então uma projeção aqui bem arrojada, mas realmente o AGF+, é muito respeitada a análise das pessoas que são envolvidas no AGF+, eu gosto bastante, respeito muito, então realmente vocês podem ter certeza que tem muito estudo por trás desse payout médio aqui, não é simplesmente um chute. É óbvio que nada aqui é garantido, mas tem muito estudo aqui por trás desse payout de 95%, que por esse lucro projetado daria uma média de 3,67 por ação, e isso levaria a gente a ter um preço teto de R$ 61,11. Realmente é inacreditável, porque a gente tem atualmente a Taesa aqui, se a gente olhar, a gente está com a Taesa aqui no valor de R$ 36, então realmente muito abaixo aqui do seu preço teto. E também aqui R$ 25 de diferença entre o preço do teto e o preço do mercado, dando uma margem de segurança aí de quase 60%. Então, na minha visão, realmente o que a Taesa, a oportunidade que a Taesa tá, na minha visão, tá, é o que eu faço para mim realmente. É muito bom, é uma oportunidade muito grande, principalmente para você. Obviamente, você que já acumulou Taesa lá na faixa dos 28, 29, abaixo de R$ 30, pode não estar achando tão interessante pegar a Taesa 35, 36. Mas você que está chegando agora no mercado, ou você que não comprava Taesa para essa estratégia, realmente façam seus estudos, porque realmente pode estar aí com uma oportunidade muito boa. Então a gente tem esse preço teto de 61. Essa previsão aqui, levando em consideração um payout médio de 95%, com essa projeção de lucro, mas a gente já viu, mais uma vez, mesmo com o DI médio, ou seja, quanto a Taesa pagou nos últimos 5 anos, a média, mesmo com essa projeção de dividendo, a gente tem aqui quase 8% de dividendos para 2022, que eu considero também um valor muito bom. Então, numa previsão conservadora, 8%, e numa previsão arrojada, quase 11%. Então, uma empresa sólida, obviamente, a gente está falando essa projeção, mas não é uma projeção de qualquer empresa. É uma projeção da Taesa, que é uma empresa que também, outro detalhe, vou mostrar o lucro para vocês, uma empresa que sempre deu lucro. Você abre aqui, no máximo, a Taesa é uma empresa que sempre deu lucro. Então, assim, é realmente uma empresa muito sólida. E olha essa crescente de lucro. Olha quanto está aumentando. Então, lucro aumentando. Ou seja, cotações tendem a acompanhar lucro. Então, realmente, na minha visão, é uma ótima oportunidade. Óbvio que nada aqui é uma recomendação de investimento, é apenas o que a gente faz aqui no canal. A gente sabe também que a Taesa vai brigar aí nos próximos anos por diversas concessões para tentar expandir e aumentar a sua receita. Então, não é uma empresa estagnado, uma empresa parada, e muito pelo contrário, é uma empresa que sempre está visando aí crescer, pegar novas concessões, e a gente sabe que as concessões de empresas elétricas realmente são concessões aí que duram mais de 30 anos às vezes, e sempre então garantindo de forma muito sólida ali aquela receita para a empresa. Por isso as empresas elétricas são aí consideradas um dos setores mais perenes do mercado. Então, se contribuir de alguma forma para você, deixe o like, ative a notificação, lembrando que nada aqui é uma recomendação de investimento, faça seus próximos estudos, e é isso, salve, salve Clube do Dividendo Inteligente.